Eu quero começar esse culto orando, eu quero que você curve a sua cabeça, você libere seu espírito, abra seu coração. Sabe, Romanos 5, a palavra diz que as nossas expectativas nele não são defraudadas. A palavra diz que nós não somos envergonhados segundo o desejo do nosso coração. Então eu quero que você crie uma santa expectativa no Senhor. Levante sua voz, libere seu espírito, fale com o Senhor. Senhor, eu quero orar no dia de hoje, nessa manhã, liberando o Espírito, liberando graça sobre graça. Senhor, eu tenho uma santa expectativa no Senhor. Eu sei que tudo que nós esperamos no Senhor, o Senhor não nos envergonhará. Senhor, eu quero liberar, Senhor, essa igreja, Senhor. Eu quero dizer que essa igreja será a igreja, Senhor, que terá as obras feitas de ouro, de prata e pedras preciosas. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, que a graça e o evangelho da paz de Deus, aquele que resgata, salva e transforma, ele será revelado hoje e todos os dias para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Irmãos, na verdade, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar, na verdade é a parte 2 do culto passado. O pastor, ele vem compartilhando algo muito precioso, né? Eu tenho que confessar para você que eu tenho tido outra perspectiva acerca dessa história tão gloriosa, né? Que é o filho pródigo. Eu creio que a cada domingo o Senhor tem revelado uma porção diferente. Eu não sei se você sabe, mas essa é uma história muito conhecida. A palavra, a história do filho pródigo é uma parábola, eu posso te dizer confiadamente, que é a parábola mais conhecida de toda a Bíblia. Impressionante, né? Então eu tenho certeza que muito antes de você ser crente, você já havia escutado essa história, já havia visto um desenho sobre isso. Eu não sei se você sabe, porque a gente também é história. Shakespeare, olha, lá vem o Guilherme. Deixa eu te falar, Shakespeare escreveu uma das suas peças tão aclamadas, das suas histórias, acerca do filho pródigo. Ele não admite, se você buscar, ele não admite, mas se chama King Lear, que basicamente conta a história do filho pródigo, mas ele até hoje não falou, né? Porque ele já se foi, né? Mas ele, enquanto vivo, ele não admitiu que basicamente ele havia se inspirado na história, mas tem um filho que se pede metade da herança, que vai embora, um filho que fica, era um pai com 2 filhos, ora, será que foi inspirado ou não? Mas de todas as parábolas de Jesus, essa é a mais rica em detalhes. E eu creio que quando você está vendo ela, você vê uma certa dramaturgia, porque é uma história digna de Hollywood, né? Não é verdade? Se você passa a ver, você vê que ela é rica em detalhes, você vê que ela tem muitas emoções, ela te leva a um ponto de sentir dó e a um ponto de achar que ele é ruim. Então, ele é uma mistura de sentimentos. Quem testifica isso que eu estou falando? Então, é muito interessante porque a maior de todas as pequenas histórias é a do filho pródigo. O que eu quero dizer com isso? Jesus era um contador de história. Eu costumo dizer que eu gosto muito de contar histórias, porque Jesus assim fazia. Ele era um contador de histórias. Eu tenho que confessar que muitas vezes ele contava história e poucos entendiam. Porque são histórias muito profundas. Imagina que até hoje, depois de mais de 2000 anos, nós ainda estamos estudando e encontrando coisas que estavam por aí encobertas, né? Então, esse rapaz, que a gente projetou aí um vídeo, esse rapaz era o filho pródigo, né? E o filho pródigo, ele é uma figura muito interessante. A história fala que era um pai, que ele tinha 2 filhos. E um desses filhos pede metade da herança e vai embora. E a palavra diz que ele malgasta tudo que ele recebeu do pai. E eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, o quão preciosa é essa história. Você sabe, semana passada, o pastor compartilhou a primeira porção e muitas perguntas surgiram. A primeira pergunta que ressoou por todos os cultos é por que ele é considerado filho e não pecador. Porque Lucas 15, a palavra de Deus vai dizer, vai contar para a gente 3 histórias. Quantas histórias? E essas 3 histórias, elas vão nos direcionar para um contexto do que Jesus estava pregando. Lucas 15:1, a palavra de Deus diz que, primeiro contexto, fala que ele estava pregando para pecadores. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Interessante. Aqui, primeiramente, mostra que Jesus estava contando para religiosos? Não, para publicanos e pecadores. Gui, legal. Primeira coisa, eu sei o que é pecador. Publicano, eu não sei nem se é de comer ou de passar no cabelo. Então, deixa eu te contar. Publicano era o nome dado a um homem que era cobrador de impostos.
Mas é pior do que isso. Um publicano era um judeu cobrador de impostos, ou seja, ele arrecadava dinheiro para o povo de Roma. Em outras palavras, era um vexame. Era, falando do português, claro, era ridículo. Era basicamente você arrecadando impostos do seu próprio povo e entregando para o povo inimigo que escraviza o seu povo. Então, basicamente, Deus, na persona de Cristo, estava falando para publicanos e pecadores. Primeiro contexto. E depois o texto segue contando 3 histórias. A primeira história, ela vai falar sobre uma ovelha perdida. Eu não tenho tempo para ler, eu tenho que confessar para você, na verdade, o pastor escreveu 6 folhas. Que ele não me escute, em nome de Jesus. Então eu tenho um grande desafio. E eu já tenho esse desafio por vida, né? Pregar em pouco tempo. Tenho muito para falar e pouco tempo para dizer. Então eu quero começar com Lucas 15:7, que é a primeira história. A palavra de Deus diz que um pastor cuidando de 100 ovelhas, uma se perde. E quando ela está perdida, ele deixa as 99 e vai de trás dela para buscá-la e toma sobre os ombros e retorna a casa. Só que a palavra de Deus ela é muito interessante, porque no final dessa história, algo muito marcante. Porque em Lucas 15:7 fala, e lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Vocês acham que isso daqui se trata de um pecador ou de um filho de Deus? Eu não acho nada. Deixa eu te falar. A palavra de Deus, ao terminar a história, ela está dizendo que os céus se alegram, existe uma festa nos céus, para um pecador que se arrepende. Então, a ovelha perdida era um filho ou um pecador? Muito obrigado. Aleluia. A gente está começando, tá? Eu sei que é igual o carro no álcool, sabe? Vai pegando de manhã cedo, tá cansado. Mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida um revigoramento de Deus. E a segunda história, meu irmão, vai falar sobre uma mulher que tinha 10 moedas e ela perde uma. E a Bíblia fala que ela começa a buscar, ela começa a levantar a cama, sacudir poeira e começa a buscar essa tal moeda. E no final da história, ele fala a mesma coisa. Ele fala que existe alegria ao encontrar a moeda perdida. Jesus diz que no céu haveria também extrema alegria por um pecador que se arrepende. Mas em contrapartida, na terceira história, que era a história do filho pródigo, ele não fala isso. E se você for avaliar todos os aspectos da história, você vê um pai, você vê uma casa, você vê um filho e alguém que vai embora da casa com o pai habitando nela. Ora. Esses são aspectos da casa de Deus. Então, por exemplo, hoje nós estamos reunidos aqui como igreja gloriosa, aleluia, sem mancha. E eu quero dizer que é muito bom estar com vocês. Quão suave e quão precioso é estar reunido com os irmãos, né? Segundo o salmista Davi disse, né? Mas eu quero te dizer que se existe uma casa, existe 2 filhos e existe um pai, é uma referência muito poderosa para a gente pensar que isso refere a um irmão. Um irmão que caminha conosco, um irmão que conhece da palavra. Só que aconteceu no decorrer do caminho que ele estava caminhando, a gente percebe que ele se perde. E você sabe, eu não estou aqui para mostrar para você o que é certo e errado. Existem 2 aplicações para essa mesma história. Existem muitos homens que falam que essa história ela é uma história que fala sobre pecador. E nós mesmos, no encontro com Deus, a gente fala sobre atribui essa história ao pecador. Então eu quero te mostrar que existem 2 aplicações. Por exemplo, existe um teólogo muito famoso contemporâneo, ele chama John MacArthur, que ele fala o seguinte, ele tem um livro chamado O Filho Pródigo. E nesse livro ele fala que justamente ele atribui essa parábola não para um filho, mas para um pecador. Porém, quando a gente vai avaliar o contexto geral, e eu preciso que você preste atenção, você consegue atribuir para o filho. E eu creio, particularmente, que essa parábola, ela deveria ser mais atribuída para um filho que se perde. Porque isso mostra graça sobre graça. Gui, não entendi ainda, eu vou te explicar. Primeira parábola, fala de um pecador que é encontrado pelo Senhor. Segunda parábola, um pecador que é encontrado pelo Senhor. Mas a terceira parábola, ela fala de uma coisa muito interessante. Ela fala de um filho que se perdeu e se arrependeu. Você entende que a graça consegue englobar de maneira plena todas as coisas? Por isso que eu creio que Jesus ele está falando para aquele que se perdeu. Porque
seria muito gracioso eu estar perdido, eu nunca haver conhecido a graça, e o Senhor me encontrou. Isso é lindo, é graça sobre graça. Mas deixa eu te falar, você estando dentro da igreja, você se perder por alguma coisa, e o Senhor ainda assim ser aquele que vai te receber, um bom pai, isso aumenta a graça, o nível da graça. Então, nessas 3 histórias, eu creio que a terceira porção da história é uma graça mais ampla. Você consegue entender o que eu estou falando? Então, eu quero que você entenda esse paradoxo da graça. Se, por um lado, existe uma dura realidade de ira de Deus contra o pecado, a impiedade, toda a injustiça, também existe um amor de um pai que está esperando o filho voltar. Isso é muito precioso, porque com o próprio Deus, a liberdade dada pela graça divina, o perdão completo e a aceitação total do pecador, transforma a gente em filhos de Deus. E uma vez feitos filhos de Deus, eu posso ter a segurança que Deus me ama. Você sabe, tem um livro muito famoso que chama Assombrosa Graça, que me chamou muita atenção como o autor ele explica sobre a graça. Ele fala que ele põe a graça num contexto tão maravilhoso que ele fala assim, graça é você saber que não importa o que você faça, Deus vai te amar. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, e não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Ou seja, você já é amado 100%. E o filho pródigo, a história do filho pródigo, ela vai retratar exatamente isso, que ele era amado, que ainda que ele tivesse tomado a decisão equivocada, o Senhor, o Pai, na história como Deus, sendo a persona de Deus, ele estava esperando para uma grande festa, amém? Presta atenção, isso deve gerar em você uma grande alegria. Isso deve gerar uma grande alegria. Nas 2 primeiras parábolas, a Bíblia fala que houve grande alegria pela moeda encontrada e pela ovelha encontrada. Amém? Você se lembra disso? E presta atenção, a Bíblia ela faz questão de dizer para a gente que existe festa quando um pecador se arrepende. Isso é muito interessante, porque, com todo respeito, e eu quero que você preste atenção, você tem que se sentir muito feliz, porque nós somos uma igreja que batizamos pessoas, vamos atrás do perdido. Se você está aqui hoje é porque alguém nunca desistiu de você. Então, olha que interessante. Eu creio que nós somos muito privilegiados porque nós fazemos parte de uma igreja onde é pregado essa mensagem. Amém? Essas 2 parábolas iniciais, elas destacam um atributo de Jesus. Jesus, ele não andava com religioso. Sabe como que o povo religioso chamava Jesus? Beberrão comilão. Você já ouviu isso? Pior ainda, não sei se você lembra, mas existe uma história onde Jesus ele olha para cima, vê um homem numa árvore chamado Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Toma, Petros, você não me chama aqui que você tá... Vou falar com o Natan, vai resolver. Deixa eu te falar, Zaqueu era um publicano. E sabe o que a palavra diz em Lucas? Lucas 19:5, por favor. Quando Jesus, ele aceita ir para a casa de Zaqueu, olha o que as pessoas começam a falar com ele. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Pode passar. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Olha o que o pessoal falou. Ele se hospedou na casa de um... Jesus andava com pecadores. Maria Madalena tinha uma legião de demônios. E ele andava com Maria Madalena. Sabe o que aconteceu? Jesus caminhava com Pedro, pescador. E traiu ele 3 vezes. Sem dúvidas. Jesus não andava com aqueles que eram religiosos da época. Tem um versículo que me marca muito, que Jesus ele começa a exortar. Eu quero ler Lucas 5, do verso 31 ao 32. Olha o que a palavra diz. Jesus falando. Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Essa foi a expressão dada para ele falando com os religiosos, dizendo, vocês são tontos. Vocês não precisam de mim. Na verdade, vocês nem me reconhecem. E ele segue dizendo, eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus nunca andou com religiosos. Na verdade, as maiores exortações da Bíblia foi
para aqueles que pensavam que eram bons, aqueles que pensavam que eram cumpridores da lei. Veja isso que interessante. Jesus está dizendo, eu não vim para aqueles que pensam que são bons, eu vim para aqueles que precisam de mim. Você sabendo que é doente, você precisa de uma medicação. Mas você se sentindo bom o suficiente, você nunca vai aceitar um medicamento. Isso se chama justiça própria. Mas em nome de Jesus, nesse culto não tem ninguém cheio de justiça própria. Por isso, por aí você está ouvindo eu falar, Guilherme, você saiu tudo do contexto. Não, não saí. Eu quero te falar porque isso é relevante. Porque as 3 parábolas, Jesus contou aos pecadores. A gente não leu isso agora em Lucas 15, 1? Ele estava falando para publicanos e pecadores. Os pecadores se aproximavam porque queriam ouvir o homem que dizia que tinha poder para perdoar-lhes os pecados. E olha que interessante. Por esse contexto, não estaria de todo mal fazer essa aplicação de que o filho pródigo se trata de um pecador. Foi o que eu acabei de falar. Eu falei que John MacArthur, que é um dos maiores teólogos contemporâneos, é impressionante o seu livro, eu recomendo que você, caso queira, o leia. Ele faz um livro inteiro falando que essa passagem é uma passagem se tratando de um pecador e não de um filho. Mas olha, eu preciso enfatizar que existem elementos da parábola que expressam uma casa, um pai e um irmão. Todos os elementos que representam aspectos de um filho são elementos que me dão mais pistas para que esse rapaz era realmente um filho de Deus. Ele estava na igreja, ele era crente, ele havia sido ministrado com a palavra de Deus, ele só havia se perdido. Amém? Você está me acompanhando? Eu não estou levantando teses, eu estou te mostrando 2 visões de 2 maneiras diferentes, amém? Você consegue ver isso? Se tomarmos todo o contexto do capítulo, considerando as parábolas anteriores, o objetivo de Jesus era contá-las, mas eu creio que existe uma ampliação da graça. Então, nas 2 primeiras, o que houve? Houve uma mensagem de aquele que nunca havia conhecido a palavra de Deus. Mas na terceira mensagem existe uma ampliação. Uma ampliação por quê? Porque é muito fácil falar daquele que se perdeu. Então existe graça para aquele que nunca conheceu. Mas será que existe graça para aquele que conheceu e se perdeu? E eu estou aqui para te dizer que existe graça. Porque a graça de Deus é abundante. Na verdade, o primeiro livro de João, ele fala que é graça sobre... Aleluia. Isso é muito profundo, meu irmão. Então, amplia-se o alcance da graça de Deus. Alcança tanto o pecador quanto o filho rebelde. E eu quero que você entenda. Porque nós não pregamos um evangelho da condenação. Isso mexe muito com legalista. Eu vou te falar. Sabe por quê? O legalista, ele crê que é impondo leis, é dizendo o que ele não pode fazer que a pessoa fica. Mas sabe o que acontece? Ele está equivocado. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o verdadeiro amor é aquilo que constrange. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence em 3 aspectos o homem. Ele convence do juízo, do pecado e da justiça. Então, você percebe que não é nada sobre nós, é sobre ele. É Deus se manifestando, é a graça abundante dele em nós e isso expondo ao homem. Você pode ter certeza. Eu já passei por isso. Quando eu era pequeno, eu fazia algo errado. Aí eu chegava assim, uma vez eu queimei o sofá da minha mãe, irmão. Tem que confessar esse pecado. Mas foi uma série de desastres. Deixa eu contar isso para você. Eu peguei, estava tomando suco no sofá, coisa que ela disse para eu não fazer. Derramei o suco. Eu, muito inteligente, o que eu fiz? Eu falei, tá tudo molhado, vou pegar o secador de cabelo. Encostei bem pertinho, sabe? Abri um buraco. O que eu fiz? Peguei um monte de roupa, pus em cima. Falei, minha mãe não vai ver. Criança é uma figura, né? Adolescente é uma benção. Sabe o que aconteceu? Eu sabia que ela ia chegar, ó, me chinelar. Porque eu já esperava isso. Só que, graças a Deus, houve graça. Ela chegou, ela olhou aquilo e falou assim para mim, olha, filho, sua sorte é que eu sou crente. Aí ela ungiu a vara e me bateu. Só tô falando isso para quebrar o gelo, mas é verdade. Então teve oração antes do pau. Então eu quero te dizer, é que a gente já espera a surra. A gente já espera, quando a gente faz algo errado, a gente já espera alguém vir e bater na gente. Mas o evangelho de Deus não é esse. É onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aqueles que mereciam morte, escravidão, recebemos amor e graça. Aleluia. Eu quero te contar, vamos voltar para a parábola, né? Em nome de Jesus. Quero ler Lucas 15, a partir do verso 12.
Aleluia. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. A expressão filho pródigo, eu não sei se você sabe, ela não existe. Na verdade, ela existe em uma única tradução. Existe um rei que se chamava King, que é em inglês, é um rei inglês, ó que chique. E ele criou uma Bíblia chamada King James, porque não precisa muito explicar, né? E a palavra de Deus diz que nessa versão, que é a única versão que tem essa palavra pródigo, ela diz assim, eu vou ler para você. Na versão King James diz: o irmão mais novo desperdiçou os bens com uma vida pródiga. Em qualquer outra versão que você vá ler hoje, não existe a palavra pródigo. Mas essa palavra pródigo, que está na versão King James, que é a versão que dizem ser mais verídica e mais real das traduções da Bíblia, é a King James. Então, te recomendo que você leia ela. Mas é muito engraçado que a palavra no original desperdiçar, ela vem de uma palavra grega chamada assotos. Fala comigo, assotos. Ela significa desperdício. Assotos, desperdício. Então, em outras palavras, aquele menino, ele desperdiçou tudo. Você sabe, quando a gente está na casa, existe uma cobertura espiritual. Hoje, você faz parte de uma casa. Você pode ter certeza que o seu pai, ele não vai deixar faltar nada para você. Eu não estou falando isso de maneira natural, estou falando de algo espiritual. Existe uma cobertura. A palavra de Deus diz que nós somos como pintinhos debaixo das suas asas. Estamos debaixo das asas do Altíssimo. A palavra de Deus diz, por sua vez, que nós somos como pessoas dentro da concha de Deus. E eu vou mais além. Eu creio que ele pega e faz assim. Ele põe a outra mão e tapa. É muita proteção. Então você está debaixo de um guarda-chuva de proteção. E quando aquele menino estava debaixo da proteção da família, algo passou. Porque ele saiu. Ele pediu a herança e ele se ausentou. A palavra grega soto significa desperdício. Ser um pródigo é ser um desperdício. Você ir embora da proteção do pai é um desperdício. Eu não quero acusar você, eu não estou aqui para isso, mas eu quero dizer que não vale a pena. Você não precisa viver tudo que ele viveu para chegar à conclusão que ele teve. Tá bom? Isso não é um jogo de palavras, é algo de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer que você não precisa se perder para se encontrar. Você não precisa ir embora para receber herança. Você não precisa estar fora da casa para você ser levantado. Você tem tudo isso dentro da própria casa. Amém? Faz sentido para alguém? Mais alguém? Aleluia. Você sabe, existiam duas leis que eu quero comentar com você. A primeira lei é uma lei que era a lei da primogenitura. Fala comigo, lei da primogenitura. Aleluia. Essa lei define que o primogênito de uma casa, ele deveria receber 2/3 da herança, quando o pai estivesse morto. Então, o que eu quero dizer com isso? Nesse caso, haviam 2 filhos, verdade ou não? O mais velho, que era o primogênito, ele deveria receber 2/3 da herança, e o mais novo receberia o restante, o terço final. E o mais louco dessa história é porque o filho, ele, além de ele ser o menor, ele não tinha o direito da metade, o pai o deu. Isso é muito escandaloso. O pai não estava morto, primeiro aspecto. O pai não estava morto. Segundo aspecto, o filho menor, que não era o primogênito, pediu metade, ele não tinha direito à metade. E eu quero te falar uma segunda lei que está em Deuteronômio 21. A lei fala que, você já ouviu, se você nasceu num lar cristão, eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. Quer ver? Ó? Eu vou fazer o teste. Aquele que honra pai e mãe vive mais tempo. Aleluia. Graças a Deus não foi só minha mãe que me falava todos os dias. Por que eu estou falando isso? Não sei se você sabe, mas essa é a primeira lei com promessa de toda a lei de Moisés, da 613. E é muito interessante porque aquele que honra pai e mãe, ele tem os dias alargados na terra. Por que eu estou falando isso? Porque no momento que ele fez isso, foi uma grande desonra. Então, olha o tamanho da desonra. Sabe, tem um pastor da videira que ele tem uma palavra muito conhecida. Que é o pastor Aloysio, né? O nosso pastor criador da videira, né? Mas presidente agora. Ele tem uma palavra no YouTube que chama O Escândalo da Graça. E ele prega exatamente essa história. Porque é escandaloso.
É um filho que não merecia, recebendo algo e sendo rebelde. É impressionante. Você sabe, em Deuteronômios 21, não precisa projetar, porque eu não tenho tempo, existe uma maldição para o não cumprimento de honrar pai e mãe. Você sabe qual é? Apedrejamento em via pública. O que ele merecia? Metade da herança? De jeito nenhum. Ele merecia a morte e apedrejamento. E bom, nessa situação, você pode pensar, e o pai não fez nada? E outro, o irmão mais velho não fez nada? Ele não fez nada. E você sabe, eu quero te ensinar um princípio bíblico, que Deus não é passivo. Você sabe a palavra diz sim, sim, não, não. Quem não ajunta, espalha. Apocalipse, Jesus falando à igreja, ele exorta. Ele fala, eu vi que vocês não são nem quente nem morno. Melhor, se não são quente nem frio, vocês são morno. E me deu vontade de vomitar. Você percebe algo de passividade no aspecto de Cristo? Nenhuma. Sim, não. Não tem talvez, vou ver. Quem sabe amanhã. Não existe. E não sou eu dizendo para você a palavra de Deus. Então você percebe que o filho maior ele foi passivo. Ele não fez nada. Ele poderia ter impedido algo, ele poderia ter argumentado. Ele não fez nada. E isso é muito, muito escandaloso. E o pai se depara com a rebeldia de um filho. Mas não só de um. A rebeldia de 2 filhos. Eu queria ler o texto de Timóteo, 1 Timóteo 4:1 até o verso 2. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, ele fala que existem crentes que são obstinados e endurecidos. Olha o que a palavra diz. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Pode passar. Por causa da hipocrisia de que falam mentiras e que têm a própria consciência... Fala bem forte. Cauterizadas. Mais forte, cauterizadas. Você sabe, ter a consciência cauterizadas é... Você sabe que eu costumo fazer uma piada, que tem gente que é muito perseverante, mas perseverante no erro. Eu falo, irmão, você é muito perseverante, você é um homem cheio de... Você é um cabeça dura, né? Você persevera no erro. Amém? Você não é assim, tá bom? Você é uma benção. Por que eu estou falando? Porque o filho mais novo, ele foi embora da casa. E isso é muito perigoso. Porque o apóstolo Paulo está falando que tem gente que está dentro da casa, que está com a consciência cauterizada. Você sabe, eu tenho certeza da mensagem que a gente prega aqui. Eu sei que é uma mensagem que tem vida, gera esperança e não condenação. Então eu tenho certeza da casa que você está. Porque é a casa que eu estou também. Eu sou alimentado, nutrido. Eu sou inspirado, motivado, transformado. Eu sou exortado nessa casa. Tudo de bom que eu tenho foi por causa... As maiores coisas que eu vivi na minha vida foi por causa dessa casa. Então eu sei o fruto que tem essa casa. E eu sei que você não recebe um alimento ruim aqui. Você recebe vigor, vida. Amém? Mas tem muita gente que tem uma cauterização na mente. Ela tem a mente endurecida. Ela persevera no erro. E tem muita gente que vai embora. E você sabe, alguns são obstinados e endurecidos. E de repente vão embora. Como esse filho pródigo. E algo que me marca muito é que, lamentavelmente, eles desperdiçam a vida. Eu já vi muito isso acontecer. Pessoas que vão embora e pessoas que se perdem e voltam de maneira muito triste. E é muito triste, porque você não precisa sair debaixo da cobertura. Tem um livro de C.S. Lewis, que ele fala, que é Carta de um Jovem, de um Diabo Aprendiz. Ele fala que uma das artimanhas de Satanás é te tirar do guarda-chuva. Você sabe que você não precisa ir embora para receber algo que você já tem. Mas Satanás fala que você vai ter mais. Você lembra do primeiro pecado? Eva, você tem que ser igual a Deus. Come essa fruta. E o que acontece? Ela crê. E é um engano. Então eu quero te ensinar e te dizer que você não precisa cair no engano de ir embora. Porque você já tem tudo. Porque o seu pai é dono de tudo. E aqueles que creem recebem pela fé. Amém? Mas você sabe, existem 2 aspectos de pessoas diferentes que vão embora. Existem pessoas que vão embora de maneira rápida e pessoas que vão de maneira mais lenta. Quais são os tipos de rápido, você já entendeu. A pessoa pegou a mochila e falou, eu vou embora. Para mim já tá bom, já deu essa igreja. Pô, tá louco? O pastor coloca um jovem para pregar no culto?
Você não é assim, né? Amém? Aleluia. Deixa eu te falar. Segundo aspecto é aquela pessoa que vai lentamente. Você já ouviu aquela frase, eu posso ser Deus em casa? Aquela pessoa que vem a cada 15. Porque uma semana ela é Deus em casa, na outra semana ela é Deus com o corpo. É a pessoa que vai embora lentamente. São as artimanhas de Satanás que colocam na sua cabeça que você não precisa cultuar. Mas eu já te falei um versículo, que é um versículo muito importante da palavra de Deus. Porque vamos ler Salmo 133? Não está no PDF, me desculpa. Mas estou fluindo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Então você está aqui convivendo em união. E é agradável. E tem outras versões que falam como é suave. É muito bom cultuar com os irmãos. Sabe que hora, que momento é muito bom? Você é cheio da palavra, você louvou o Senhor e depois você vai comer alguma coisa na rua. Aleluia. Aleluia. Tem crente aqui, aleluia. Porque crente ora e come, né? É uma benção. Deixa eu te falar, os dois estão caminhando na mesma direção. Aquele que vai lentamente, aquele que vai de maneira rápida, ele está na mesma direção, ele está indo embora. Só muda uma coisa, a velocidade. Um está indo muito rápido. O outro está indo devagarinho. E pensando nisso, você pode pensar, beleza, eu entendi que é tolice sair da cobertura, mas e mudar de casa? Se eu quiser ir para outro lugar? Você sabe, eu quero ler um texto. 1 Coríntios 3:12. Eu quero te mostrar o perigo. Mas eu não quero te exortar, porque muitas vezes a gente até aconselha a pessoa a sair do lugar onde está. Às vezes você está abaixo de uma liderança que gera morte. O apóstolo Paulo fala que a lei gera morte, que a palavra gera morte. Você não está numa igreja aqui que gera morte, gera vida, e vida em abundância. Então eu quero te dizer que existem momentos que, por um abuso de liderança, você tem que ir embora mesmo. Não estou impondo algo sobre a sua vida, eu estou te mostrando que é muito perigoso. Eu estou seguro da casa que eu vivo. Ontem a gente teve o Revival Party aqui e eu falei algo que é muito real na minha vida. Se você perguntar para minha esposa, ela fala que eu lavo louça com o pastor Aloysio ou com o pastor Ricardo Landim. É isso mesmo. Eu tô todo dia, ou estou lendo, alimentando, todos os dias estou ouvindo. Eu saio para a rua, coloco meu fone, eu estou escutando, eu estou sendo alimentado e nutrido. O pastor Tiago também. Então, deixa eu te falar. E muitas vezes me perguntam, você não lê outras coisas? Você não assiste outros vídeos? Eu falei, eu sou 100% nutrido na minha casa. Eu não preciso de outra coisa. Aqui eu recebo arroz, feijão, carne e batata frita e salada. Aqui eu sou nutrido. E ainda tem um suquinho. Olha que beleza. Que às vezes seca, né? Deixa eu te falar. Quem é nutrido não vai buscar em outro lugar. Eu lembro quando eu era criança, meu irmão. E eu tenho pouco tempo, Deus me ajude. Deixa eu te falar. Quando eu era criança, eu não vivia numa casa muito luxuosa. E eu tive um amigo que ele tinha uma condição melhor que a minha. E ele me chamou para dormir lá. E eu cheguei lá, ele tinha um Play 3. E era tão linda a casa dele. Irmãos, eles se juntavam no almoço para almoçar juntos. Eu falei, que isso? Eu falei, nunca vi. Será que é só na minha casa? E sabe o que aconteceu? Eu comecei a deslumbrar, eu queria viver na casa dele. Eu falei, mas como que faz? Tem como pagar um aluguel? A gente consegue... Eu juro que eu não incomodo ninguém. Eu só quero viver isso aqui. Porque a casa dele, aparentemente, era melhor que a minha. Eu não sinto isso aqui. A minha casa é maravilhosa. E eu não troco ela por nada. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero te dizer que é muito perigoso você trocar de casa. Porque no final do dia, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, ou você pode construir um alicerce de madeira, feno e palha. Sabe o que acontece? Tudo isso vai passar pelo fogo. O que pega fogo e não sustenta? Aquilo construído sobre madeira, palha e feno. Eu tenho certeza da nossa construção. A gente está construindo algo para a eternidade. Nosso trabalho será testado. E é muito perigoso. Irmãos, eu sei que a maioria desse culto tem uma família. É de tamanha loucura você colocar a sua família num lugar que você não tem total certeza da obra que está sendo alicerçada. Você vai colocar os seus filhos sobre um ensino que você não tem certeza. Você vai colocar o seu matrimônio no lugar que você não tem certeza. Você vai colocar a sua vida abaixo de uma liderança que você não tem certeza. Irmão, que você possa ter muita graça com o que eu vou te falar. Você é doido? Não faça isso.
Então, não estou te dizendo que mudar é algo de Satanás. Não, muitas vezes mudar é bom. Mas eu estou te dizendo que você está no lugar do favor de Deus. Existe graça sobre graça, vida de Deus, o evangelho da paz, da graça está nesse lugar. A gente não prega, como a igreja de Gálatas, um evangelho mesclado. Não é graça e lei, a gente é 100% graça. Hashtag 100% graça. E eu estou te dizendo que você não pode tratar, ao mesmo tempo, a igreja como uma peça de roupa. Você não pode abrir seu guarda-roupa e dizer, hoje me serve, amanhã já não mais. Você não pode dizer para a igreja que hoje está bom e amanhã não está mais. Ou seja, por anos você foi suprido e agora já não faz mais sentido. Desculpa, Deus não é incoerente. Nossas vidas são definidas pela nossa fé. E a fé vem pelo ou. Você está ouvindo hoje. Está gerando fé, vida ou condenação? Você está gerando fé e vida, você está numa obra que está sendo edificada sobre prata, ouro e pedras preciosas. Amém? Isso interfere no reino. Se você está edificando algo de feno, palha, que vai passar pelo fogo e vai queimar, desculpa, mas existe uma frase de Jesus que me gera muito temor no meu coração em Apocalipse. Ele fala que muitos chegarão no trono e dirão, eu fiz isso para você, eu fiz aquilo para você. E ele vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Obras sendo estruturadas como feno, palha e madeira. Eu quero te dizer que você não está numa igreja que está sendo alicerçada sobre palha, feno e madeira. Você está numa obra que é eterna, uma obra que você será recompensado 30, 60, 100 vezes mais. Recebe em nome de Jesus. O filho pródigo é um verdadeiro tolo em todos os aspectos. Eu quero fazer uma brincadeira agora. Aquele que pede a herança e vai embora é um tolo campeão do mundo. Aquele que sai da igreja, pois pensa, posso viver em casa. Deus está dentro de mim. Eu sou igreja em casa. Ele deveria ganhar uma medalha de prata. Só que aquele que muda de casa, ele ganha medalha de palha, porque vai ser queimado. Porque mudar de casa, com todo respeito, existem pessoas que têm verdadeiros... Ele tem a razão de mudar de casa. Mas vamos trazer para a realidade. Por que uma pessoa muda de casa? Qual que é o verdadeiro motivo ou o que leva uma pessoa, a maioria das pessoas, a mudarem de casa? Existe uma coisa, problemas de relacionamentos. Irmão, tá saindo virtude, hein? Quero que você receba. Deixa eu te falar. Aquele que muda de casa por causa de problema de relacionamento é uma verdadeira loucura. Porque você vai colocar a sua família, você, num lugar por causa de problema de relacionamento. Isso é uma loucura. Voltando ao texto, o pai repartiu a herança entre ambos. O pai poderia ter humilhado ou condenado seu filho. Era o que ele deveria fazer, amém? Mas ele não fez. A maneira como está descrita na palavra herança, a palavra herança, se a gente vai para o original, chama bios. Fala comigo, bios. Bios é vida. Sabe o que o pai deu para o filho? Ele não deu uma herança, ele deu vida. Então isso é muito precioso, porque a maneira como está descrita a herança é a palavra bios. Isso é impressionante, bios é vida. Então se você parar para pensar, quando o filho pediu os bens, o pai entregou sua vida em troca. Te lembra algo? Jesus, uma cruz. O Senhor revela uma imensa tolerância, paciência e, acima de tudo, liberdade. Sabe onde você não encontra isso? Na religião. Porque a religião prega força, imposição, condenação e ameaça. O Pai te salva, te perdoa e te liberta. Mas a religião te prende, te ameaça. E coloca na sua cabeça certas imposições. Aqui você é livre. Na verdade, existe uma lei, que é a lei de ir e vir. Você pode ir e vir aonde você quiser. É uma lei do direito. E nós também falamos isso. E é impressionante como essa parábola ela revela isso. Quer ir? Toma, pode ir. Mas você vai se arrepender tanto, você não deveria. Mas vai em paz. E se voltar, eu estou aqui também. Essa é a graça de Deus. Quando ensinamos isso, os legalistas ficam furiosos. Meu Deus, vocês são loucos. Eles pensam que nós deveríamos ameaçar, manipular, para que os filhos não saíssem. Vocês vão ver que vai mudar o clima aqui. Vem, MM. Faz aquele fundinho para ajudar no quebrantamento. Deixa eu te falar. O pai, ele não quer filhos que estejam em casa por medo.
O pai, ele não quer filhos que o amem por ser um mandamento da lei. Tem uma história que eu costumo contar, a gente ensina no curso de madurez. Amém? E o Mateus já fez toda a propaganda. Eu não preciso reforçar nada. Mas você é altamente abençoado lá. Mas deixa eu te falar. Imagina o seguinte, existem duas possibilidades. Um homem, muito nervoso, ele chega em casa, não tem comida, ele fala, essa casa é um desastre. A partir de hoje eu vou criar 3 leis. Eu chego, você vai me dar um beijo. Falando isso para a esposa. Como é uma história, ele ficou vivo. Amém? Quem testifica? Ele falou, a primeira lei é que você, quando eu passar da porta, você tem que me receber com um beijo. E segunda coisa, estou muito bravo. Não tem comida, trabalhei o dia todo. Segunda lei, você vai ter que cozinhar para mim todos os dias. Misericórdia. Esse homem corajoso. Terceira lei, você tem que dizer que me ama todos os dias. E olha que interessante. Ele começa a viver a vida. Ele chega em casa recebido com um beijo, um jantar extraordinário, e ele pergunta, amor, você me ama? E ela fala, eu te amo muito. E ele passa anos vivendo isso. E aí chega uma temporada que ele começa a ter uma crise interior. Ele fala assim, mas espera aí, você me ama porque eu estabeleci a lei? Ou você me ama verdadeiramente? Ele passa a questionar. Ela fala, mas é claro que eu te amo, porque está escrito. E ele se dá conta que esse amor não era genuíno. E tem a segunda versão. O homem trabalhou todo dia, ele chega em casa, a esposa se distraiu. Não sei a sua esposa, a minha se distrai. E não fez o jantar. E ao invés de ele estabelecer leis, ele dá um beijo. Ele fala, amor, você não conseguiu fazer. Eu vou lá comprar algumas coisas, vou comprar uma pizza. A gente vai jantar. Ele vai, apaga as luzes, acende uma vela, cria um clima, aleluia. E aí ele pega e fala assim, amor, você me ama? Ela fala, amor, você é o amor da minha vida. Aí você já sabe um final, né? Se você está casado, é benção. Se você não está casado, o amor que pensa é dia 19. Amém? Aprendi com o Mateus. Deixa eu te falar. É diferente, não é? É algo mais genuíno. Se quiser ir, irmão, você vai. E ao regressar, as portas estarão abertas. Se quiser viver uma vida pródiga, você pode viver. E quando voltar, o pai vai estar te esperando. Com o bezerro cevado. Se chama escandalosa graça. Eu não sei você, mas isso arrepia meu corpo inteiro. Porque é algo que você não consegue explicar. É algo que a gente, de nenhuma maneira, poderíamos merecer isso. É tanta graça, que o apóstolo João, ele fala, é graça sobre graça. Você sabe que não há nada que a gente possa fazer para merecer isso. Mas ele é tão bom. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que nós somos tão pobres que de nenhuma forma poderíamos pagar por essa graça. E ele é tão rico que ele não precisa vender. Faz sentido para você? Escuta o que eu tenho para te falar. Ele espera. Mas não precisa ser assim. Não é necessário ir embora para regressar. E depois receber vida. E depois receber herança. Não é necessário que você se meta no pecado para que a graça sobreabunde. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Romanos, ele disse, acaso nós que fomos liberados do pecado, regressaremos para ele? Nós éramos escravos, agora nós somos salvos. Acaso nós somos burros para retornar para a escravidão? Então escuta o que eu tenho para te falar, não é necessário que você se meta no pecado, para que você receba a graça abundante, já é graça sobre graça. Não é necessário destruir o casamento para que ele seja restaurado, você já tem algo de Deus dentro da sua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, diz a palavra. Você não precisa de destruição para receber abundância, você já tem abundância em casa. Não é necessário experimentar a vida lá fora, para entender a riqueza da casa. Irmão, escuta o que eu tenho para te falar, que isso é algo de Deus, isso é ilusão. O filho pródigo conheceu o pai depois de ter perdido tudo.
Você sabe, ele estava no meio do lodo, comendo comida de porco. Ele falou assim, até os serventes do meu pai comem melhor, eu vou voltar para ser escravo. E o pai surpreendeu com uma escandalosa graça. Nós podemos conhecer o pai sem perder nada. Você pode conhecer o pai aqui. Você pode conhecer o pai na sua célula. Você tem tudo isso disponível. Jesus revela a sua imensa tolerância. Você não precisa ter um coração endurecido. Você não precisa ir procurar fora o que você já tem aqui dentro. Não seja como eu. Não almeje a casa do outro. Amém? Você nasceu para ser diferente. Você sabe? Eu tenho lido um livro que chama Os Filhos da Graça. E esse livro ele fala sobre os filhos de Ana. Interessante, né? Não sei se você sabe. Ana significa graça. E Ana gerou? Tem crente? Vamos ver. Samuel. Você sabe? Nós somos filhos da graça. Nós somos filhos de Ana. Você não precisa conhecer a lei. Você não precisa ir para outro lugar. O que nós geramos aqui é fruto de Deus. O que geramos aqui é fruto de vida. Você é fruto de Ana, você é fruto da graça. Porque todo que nele crê será salvo. Porque todo aquele que nele crê. Romanos 8,32 diz que ele não nos negou o único filho, o mais precioso que ele tinha. Quanto mais as outras coisas nos daria abundantemente mais. Você não precisa buscar lá fora o que você já tem aqui. Satanás tenta te oferecer um punch e o Senhor te oferece um assado inteiro. Você não precisa ser influenciado por... Ai, mas aquele lugar parece que tem uma pantaxa LED. Eu sou muito feliz com as minhas 3 televisões. Você sabe, é muito melhor participar dos pequenos começos. Zacarias 4,10 fala, dê valor aos pequenos começos. Eu estou aqui faz 5 anos, e eu percebi que, graças a Deus, eu vi, desde o começo, e eu fiz parte. Não menospreze os pequenos começos. Não menospreze a casa que o Senhor te deu. Você sabe, tem outra parábola de Jesus que ele fala que a boa semente que cai na terra fértil, no seu devido tempo, você vai colher. A semente é você está plantada sobre esse solo é frutífero, e no devido tempo você vai colher abundantemente mais, não por algo que você fez, não algo pelo que você merece, mas por algo que Ele fez por você. Ao crer nele eu recebo. Qual que é meu papel? Receber, e o papel dele é dar. Porque eu não recebo? Talvez porque eu estou no papel contrário. O filho pródigo conheceu o pai depois de ter perdido tudo. Nós podemos conhecer o Pai sem perder nada. Jesus revela tolerância. Ele é maleável. Ele ficou triste, eu tenho certeza disso. Você que tem filho, imagina seu filho indo embora. O que você faria? Eu me ponho nessa posição. Eu ainda não sou pai, mas vai chegar um momento, daqui a uns anos, em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que você pode ir embora. Você pode se perder. Mas não tem lugar melhor para se encontrar que aqui dentro. Gui, estou perdido, estou com o coração endurecido. Você tem uma rede de apoio. Você tem um discipulador, você tem um acesso, você tem um pastor. Você pode ligar para ele a qualquer momento. Eu sou testificação disso. Essa mensagem do escândalo da graça deve ser anunciada aos que se foram, mas aos que estão também. A mensagem é, não vou embora para conhecer o Pai, conheça o Pai em casa. Faz sentido para alguém? Quero que você se coloque de pé. Quero finalizar o culto hoje com um apelo. Eu quero falar que você... Mateus 7,7 diz que aquele que pede recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Você não precisa estar passivo a uma situação. Sabe, você como aquele filho, um dia... Pode ser que você pensou em ir embora. Pode ser que você se encontre com o coração endurecido, mas não é a vontade do Pai. Você é 100% pleno aqui nessa casa. Você é 100% alimentado aqui nessa casa. Eu quero que você feche seus olhos e você comece a chamar a existência daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais.
Você vai começar a abrir seu coração, porque eu não conheço seu coração, mas aquele que é poderoso, aquele que é Deus, aquele que encarnou na pele de Cristo, aquele que se fez homem, aquele que habita dentro de você, Ele muito sabe, Ele sabe o que você tem enfrentado, Ele sabe quais são as perseguições que você tem enfrentado, Ele sabe quais são as dificuldades, e Ele vai te suprir, porque assim disse a palavra. Ele diz que muito mais Ele sabe, muito mais são os planos de paz que Ele tem ao seu respeito, muito bem são os planos que Ele pensa ao seu respeito. Você é amado, justificado, você tem tudo que você precisa, você é suprido. Então levante sua voz, comece a orar, comece a liberar seu espírito, comece a amolecer. O Senhor diz que Ele não nos deu um coração de pedra, Ele nos deu um coração de carne. Você é sensível ao espírito, você é amado, porque Deus diz que você é amado. Você foi resgatado do reino das trevas, você foi levado para um lugar de pastos verdes e lugares de águas tranquilas. Você é filho amado de Deus, você é filho da graça. Levante a sua voz, não seja passivo, não deixe que o seu coração seja endurecido. Você não é um filho pródigo, você é um filho da graça de Deus. Vamos terminar esse culto louvando aquele que é bom e misericordioso e gracioso para conosco, no nome do Senhor Jesus.